Olá, meu nome é Fabiola Bulhosa, sou advogada, especialista em Direito Médico da Saúde e hoje trarei o tema para abordar nesse congresso, no segundo congresso de Direito Médico, falarei sobre o dever informacional na relação médico-paciente. Antes de adentrar ao tema, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a evolução histórica do dever informacional na relação médico-paciente. A relação médico-paciente, no final da década de 80, nós poderíamos analisar do seguinte ponto. A relação ela era muito paternalista, ou seja, era o médico que visitava as famílias, que consultava o pai, a mãe e todos os familiares que necessitavam daquela consulta. Não havia médicos especialistas e tudo que o médico entendia ser o correto com relação aos tratamentos terapêuticos, assim era aceito por parte do paciente. Naquela época, os médicos eram admirados, eram muito respeitados pela sociedade e sua conduta, o seu ato era inquestionável. Então a gente pode ver a importância a importância do médico nessa relação. Só que com o advento da Constituição Federal, a nossa querida Constituição Cidadã, essa relação ela se fragiliza no decorrer dos tempos, né? A gente vê uma evolução muito diferenciada com relação ao início, né, da década de 80. A própria Constituição ela começa a dar direitos para o cidadão, o paciente, o cliente, e essa autonomia ela começa a ter reflexo. Por isso a Constituição ela traz uma reformulação dessa relação que faz a diferença, né? Vai refletir na conduta do paciente, vai refletir na conduta do médico, que ele realmente passa a ter alguns critérios nessa relação médico-paciente, que é o seu, conforme o artigo 5º. Então, a Constituição Federal, ela traz essa mudança muito grande na relação médico-paciente, onde o médico, ele começa a adotar critérios nessa relação. Então, a gente pode observar o próprio artigo 5º, né, inciso 14, que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo de fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, a partir daí, a relação ela torna-se mais vulnerável. Todos têm o direito de ter acesso às suas informações, né, de forma clara, de forma que essas informações elas passam a ser um princípio fundamental, resguardado pela Constituição Federal, tá? Não distante dessa relação, nós podemos mencionar o Código de Defesa do Consumidor, que ele traz consigo muitos direitos dos pacientes, porque a relação médico-paciente, nós não podemos esquecer que ela é tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. E essas informações, elas refletem de forma significativa nessa relação. O próprio artigo 6º, ele fala que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. E nessa relação, médico-paciente vem impactar de uma forma significativa, onde o médico ele não vai só informar de forma objetiva apenas aquela prestação de serviço. Não, mais do que isso, ele deve ter uma percepção de que o paciente e a preocupação de que o paciente irá entender aquelas informações daquele serviço, com preços, uma linguagem clara, acessível ao paciente, para que ele possa entender e automaticamente dar ciência para a continuidade daquele tratamento ou até mesmo se submeter a uma cirurgia. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele prima não somente por informações claras, mas pelo próprio princípio da boa-fé objetiva, pelo próprio princípio da informação
E aí a gente percebe o quanto que essa relação ela se volta para uma relação mais frágil, porque passa a ser, o paciente passa a ser cliente e o médico passa a ser aquele prestador de serviço. Tão importante quanto os princípios da Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor, que traz em si fundamentos para essa relação de equilíbrio da relação médico-paciente, e contudo a evolução da medicina, com a relação que vem se fortificando em relação à importância de uma equidade nessa relação, o Código de Ética Médica, ele traz em seus capítulos várias passagens que tratam dessa importância, desse dever informacional que o médico deve se ater ao paciente. Por exemplo, no próprio capítulo que trata os direitos humanos, ele veda ao médico deixar de obter o consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre procedimentos a ser realizado. Então, o próprio artigo 22, ele traz a importância de se obter o consentimento do paciente após esclarecê-lo. Ou seja, o médico ele tem que ter essa visão de que o dever de informar aquele procedimento de forma clara, objetiva, que uma linguagem sem termos técnicos, que facilite a compreensão desse paciente, para que então ele seja submetido ao tratamento adequado, ao tratamento que melhor lhe convém. O próprio Código de Ética, ele trata dessa importância, dessa fragilidade do paciente, de que ele estar ali. Então essa linguagem ela deve ser passada da melhor forma possível, e o médico, o profissional da saúde, ele tem que ter essa preocupação. Tão importante quanto o artigo 34, ele fala da informação ao paciente. Deixar de informar o paciente sobre o diagnóstico, prognósticos e os riscos e objetivos do tratamento também é vedado pelo médico. O paciente tem o direito de saber sobre determinadas informações daquele procedimento, daquela cirurgia que ele será submetido, porque é um direito de ter essa informação. A não ser que haja, por exemplo, um caso que venha a trazer risco para a saúde desse paciente, e o médico, ele, de forma subjetiva, ele não forneça determinadas informações que vai impactar na vida ou na saúde daquele paciente. Ele pode informar ao responsável ou a seus familiares que estejam cientes dessas informações, que vão prejudicar de alguma forma a saúde do paciente. Então, é vedado ao médico deixar de informar tudo que seja importante naquele tratamento ou cirurgia ao paciente. Contudo, falar de informação é fundamental. A informação hoje ela é um elo da relação médico-paciente. O médico ele tem um dever não só legal, mas deontológico, porque está tutelado pela legislação brasileira, está mencionado pelo Código de Ética Médica. Então, o dever de informar faz parte da relação médico-paciente. O respeito à dignidade do paciente e os princípios da boa-fé e da transparência são norteadores dessa relação, devendo o médico cumprir com seu dever de informar para que o consentimento dado pelo paciente seja dado de forma livre e consciente. Ou seja, o médico tem um dever de informar, porque é um direito que o paciente tem de obter aquelas informações de forma clara, objetiva, de forma compreensível, de uma linguagem que seja acessível àquele paciente. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o paciente ele é vulnerável tecnicamente, ou seja, ele não é obrigado a saber daquelas linguagens que o médico, em sua forma acadêmica, em sua forma profissional de conduzir aquela relação, naquele atendimento, ele não é obrigado a saber o que é
um termo, por exemplo, de uma cirurgia ortopédica, o médico deve esclarecer todas as nuances daqueles procedimentos e serviços que será prestado ao paciente. Caso não haja essa explicação, essa percepção de importância por parte do profissional, ele pode responder por negligência informacional, que vai realmente trazer grandes consequências, vai refletir grandes consequências na sua vida profissional. Por isso, a importância dessa informação durante a relação médico-paciente. Contudo, ressalvo que hoje a relação realmente ela é mais fragilizada, tendo em vista as legislações que fundamentam essa importância. E finalizo a minha apresentação agradecendo a oportunidade à doutora Alessandra Varrone por esse congresso maravilhoso que está sendo realizado, esse segundo congresso de Direito Médico. Agradeço a atenção de todos e finalizo minha apresentação. Dúvida, contato, é só entrar aqui no Instagram ou mandar um e-mail para mim, que com certeza eu terei um prazer de responder a todos. Obrigada.